Tá ouvindo, Edson? Estou ouvindo. Rose já começou a gravar. Fica em paz aí, fica à vontade. Tá bom. Amém. Glauber me convidou para trazer essa palavra. Deus confirmou essa palavra hoje no meu coração e eu fico feliz de estar aqui. Quero fazer uma breve oração aqui, só concordando com o que a serva irmã Vera, fez essa oração aí. Deus abençoe a tua serva, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Toma nas tuas mãos essa vigília e fala o que o Senhor quer, porque eu não sou nada, sou apenas uma ferramenta, e se tirar o Senhor da minha vida, eu sou pó e caco. Faça o que bem queres, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, abram suas Bíblias no livro de 1 Reis, 1 Reis, capítulo 12, versículo do 1 ao 6. Primeiros Reis 12, do 1 ao 6. Todos encontraram? Estão me ouvindo direitinho? Amém. E a palavra do Senhor nos diz assim: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nadab, estando ali, ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. E enviaram e mandaram chamar a Jeroboão, e toda a congregação de Israel vieram falar com Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai, o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele disse: Ide-vos até ao terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós outro povo que responda a esse povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo desse povo, e servires, e respondendo-lhes, e falares boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Porém, ele deixou o conselho dos anciões, eles tinham aconselhado, e teve conselho com os mais jovens, que haviam crescido com ele, e que estavam adiante dele. E disse-lhe: Que aconselhai vós a respeito desse povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai me impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo assim: Falarás a esse povo que te falou, te dizendo: Teu pai fez pesadíssimo nosso jugo, mas tu o aliviará de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu manterei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E o rei
pois não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aias, o Silonita, e a Jeroboão, filho de Nadab. Essa palavra, amados, este livro de 1 Reis nos mostra como um conselho errado de pessoas erradas nos trazem prejuízos que talvez nós não tenha nem como mais consertar. Prejuízos que podem vir no ministério, no nosso ministério, na nossa vida profissional, na nossa vida também conjugal e em diversos âmbitos da nossa vida. São prejuízos para as nossas vidas, conselhos que nós adquirimos de pessoas erradas em momentos errados. E essa passagem na Bíblia sobre o povo de Israel, após a morte de Salomão, pai do rei, que era um homem sábio, porém cheio de erros. Da idolatria à opressão do seu povo, ele fazia de tudo e trazia aquele povo em uma dura cerviz, que a Bíblia nos mostra aqui. Então, morre Salomão e seu filho Roboão assume o reinado. Mas quando Roboão assume esse reinado, ele assume com um povo oprimido e cansado de muito sofrimento. E aquele povo vê em Roboão uma oportunidade de mudança e uma oportunidade de esperança e alívio e sofrimento, ao qual Salomão vinha deixado nesse reinado dele, oprimindo e fazendo com que o povo sofresse por causa da dura serviço dele. Agora reina um jovem, de pensamento jovem, atual, e naquela época aquele jovem se tornou rei muito cedo. E aquele povo imaginava que isso poderia trazer mudança para aquela situação, aquela questão do jugo do jugo pesado sobre o povo. Então, eles se juntam e vão ao rei e faz um pedido. No versículo 4 ele diz: olha, meu rei, o seu pai nos trouxe um jugo pesadíssimo. Agora que és tu rei e toda Israel, alivia agora o jugo que teu pai Salomão deixou para nós. Mas a resposta daquele rei não foi uma resposta ao qual o povo queria ouvir. Porque o povo vinha oprimido, vinha afligido por um jugo pesado, um jugo ao qual eles trabalhavam muito e ganhavam nada. Trabalhava para um rei sábio, porém cheio de idolatria. Um rei que vivia com várias mulheres, concubinas. Então, aquilo não era bom aos olhos de Deus. Mas ele morre e passa esse reinado para o seu filho, e aquele povo pensa e crê que poderia mudar. Não é assim nas nossas vidas, nos dias de hoje. Eu não sei como você está nessa noite. Se algo te aflige, se tem algum jugo que te aflige, não sei. Mas Deus tem uma palavra para você. Jesus nos diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, traz seu jugo pesado que eu te alivio. Muitas vezes nós temos jugos que nós mesmos não aguentamos levar, mas não nos abrimos com quem de fato pode resolver isso para nós. Guardamos para nós. Muitas vezes na nossa casa, no nosso casamento, no trabalho, e isso nos aflige e nós guardamos. Ou então vamos ter conselhos com quem nós não deveríamos ter. E foi assim com o rei Roboão. A Bíblia vai nos dizer que Roboão pede 3 dias para que eles lhe dessem uma resposta. No versículo 7 ele vai dizer que Roboão vai se aconselhar com os anciões, o povo mais velho.
né? Aquele povo que passou um bom tempo com o seu pai, ou seja, muita experiência aquele povo tinha. E ele vai aos anciões e os anciões lhe orientam que diminua o jugo sobre o povo que Salomão, seu pai, havia deixado. E usa de benevolência com eles. Esse foi o conselho dos anciões, povo experiente que já viveu muito. E eles o servirá. Foi assim que ele disse: você diminui o jugo e esse povo certamente vai fazer tudo o que você quer, vai lhe servir até o resto da sua vida. Mas Roboão desprezou o conselho dos anciões. Ele dispensou o conselho daqueles mais velhos e foi buscar conselho aonde? Nos mais inexperientes, os amigos que eram da sua turma, daquele tempo que ele cresceu na infância. Pessoas que cresceu junto com ele e que não tinha conselho nenhum para lhe dar, e diferente dos mais sábios. E eles lhe aconselharam da seguinte forma: diga a eles que agora é que a corda vai esticar. E o seu pai tinha um jugo um jugo pesado, mas agora você vai aumentar esse jugo. Diga para eles assim. E assim ele foi. Ele disse: olha, foi ao povo, o povo chegou até ele e ele disse: olha, meu pai tinha um jugo pesado com vocês, mas o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Por isso agora eu vou castigar vocês. Meu pai castigava vocês com açoite, mas eu vou lhe castigar com escorpiões. E muitas vezes nas nossas vidas, amados, vai ter isso. No nosso trabalho, nós enfrentamos pessoas que vão querer aumentar a carga sobre as nossas costas. Não vão ligar para o nosso sofrimento. E é nessa hora que nós temos que ter sabedoria. Não ir nos aconselhar, levar o problema para quem não pode resolver o nosso problema. Muitas vezes nós vamos conversar com um amigo, ao qual é mais novo na empresa do que nós. Relatar um fato ao qual ele nem tem conhecimento. E isso só piora e agrava a situação. Então nós temos que buscar o conselho das pessoas mais velhas, aquelas pessoas que já viveram muito. Na nossa vida pessoal também não é diferente. Muitas vezes nós buscamos respostas em pessoas que não nos podem dar resposta. E a Bíblia diz que o povo se rebelou contra esse rei. E ali houve uma separação dos reinos. Depois que ele leva o conselho dos mais jovens, a Bíblia diz que o povo se rebela contra o rei Roboão, e o reino é dividido, reino do norte e reino do sul. Os conselhos, muitas vezes, eles nos traz prejuízos ao qual nós não podemos mais consertar. Por isso nós temos que tomar os conselhos certos. Os jovens, eles não têm o que nos ensinar. E por que tomar conselho com jovens? Jovens que, às vezes, parecem ter uma maturidade enorme e nós confiamos em quem não tem maturidade nenhuma. E você, jovem, que despreza os conselhos dos seus pais ou de alguém mais experiente, eu quero falar isso para você. Aceite o conselho de quem não quer te dar nada para fazer, nada na sua vida, e só faz tudo contrário aos conselhos de Deus. Eu quero dizer para você, tome o conselho com os mais jovens, com os mais velhos. Às vezes os pais dão os conselhos aos jovens e eles dizem que são caretas. Os pais são caretas. Mas a experiência está ali. Não abandone o conselho dos pais. Sabe por quê? Porque lá na frente você vai se arrepender. Paulo diz em 1 Coríntios: as conversações corrompem os bons costumes. Então você, jovem, que vai nos ouvir através dessa live, depois você pode estar assistindo, não despreze o conselho dos seus pais, porque eles já têm uma vivência enorme para lhe ensinar. Não ache que isso é caretismo. Isso é experiência. E isso é cuidado e zelo.
assim como Jesus tem nas nossas vidas, quando ele envia pessoas para nos orientar nas coisas certas e nós desprezamos esses conselhos. Então, jovem, faça isso. E isso serve para também os mais vividos, experientes, como nós. Isso também vem para as nossas vidas. Pessoas que depois que amadurecem e querem viver como jovens, né? Isso acontece muito. Pessoas que não querem aceitar que envelheceram e querem viver como jovem. E quando entram numa situação precária, vão buscar conselhos com quem? Com quem é jovem. Por quê? Porque ele não assumiu que ele envelheceu. Em vez de buscar o conselho em quem tem para lidar, em quem tem vivência suficiente para mostrar aonde está o erro naquele momento. Mas buscam em jovens. São erros primários que nós adultos cometemos por não aceitar que nós envelhecemos e que temos uma maturidade que agora é para ensinar e não para viver como jovem. Nós temos que ensinar os jovens. E eu vejo muitas pessoas entram nas malhações, zelam do seu corpo, isso é bom, mas muitas vezes trazem a juventude na sua mente e cauterizam. Amadureceu, você agora já é uma pessoa vivida, passe a viver como tal. Não queira orientações ou dar orientações de pessoas jovens, porque não condiz com a sua condição. Isso não condiz com a minha condição. E o próprio Salomão diz, em Provérbios 12:15, o caminho do sensato, aos seus olhos, lhe parece justo, mas o sábio dá ouvido aos conselhos dos mais velhos. Isso é Salomão, o próprio Salomão, um homem que errou muito, um homem que lá atrás perdeu a sua juventude porque ele viveu tudo que ele poderia viver. Um homem que vivia cheio de mulheres, nesse tempo é prostituição, mas naquele tempo dizia que era normal, mas aos olhos de Deus não era, porque lá no final Salomão disse, bem sei que tudo isso aí é vaidade, isso é vaidade. E hoje os adultos vivem dessa forma, buscando a vaidade para ser jovem e não buscando a maturidade para ensinar aqueles que precisam de ensinamentos. Se nós somos adultos, vamos trabalhar, vamos ser como adultos. Não vamos querer regredir, voltar para ser jovem e praticar erros. Nem sempre vai dar certo. E isso aconteceu no reinado de Roboão. Ele foi tomar conselho com os mais jovens. E o que aconteceu? O reino foi dividido. Israel foi tomado, Israel foi dividido, reino do sul e reino do norte. E viveram ali em guerra, em pé de guerra, até os dias de hoje, diz a palavra do Senhor. E Roboão correu um grande risco de vida, porque Roboão voltou para Israel para tentar rever o seu erro, mas o povo apedrejou quem vinha com ele, e ele foge para Jerusalém. Então, da mesma forma, é as nossas vidas. Eu quero trazer isso para o lado espiritual. Muitos de nós estamos como jovens diante do Senhor, aprendendo agora, só que nós já somos maduros na casa do Senhor há muito tempo. Ficamos ali no banco, aprendemos muito, vimos falar muito de Jesus, mas a intimidade é pouca com Ele. Se nós estamos ali amadurecendo, é para ensinar o amadurecimento e não para nos deixar declinar e ser como pessoas que estão aprendendo agora. Nós temos que estar ali aprendendo para ensinar e não ser ensinado por aqueles que não têm nada para nos ensinar. Salomão é assim. Salomão foi um homem que ensinou muito. Veio pessoas de outros países para se aconselharem com Salomão. Salomão era um homem sábio, mas a sabedoria de Salomão não deu a Salomão aquilo que ele esperava, que era a satisfação de vida. No final, Salomão olha e diz, olha, eu vivi tantas coisas,
vivi de mulheres a reinados, a poderes, e hoje eu vejo que isso tudo foi vaidade. Nós não podemos deixar a vaidade nos invadir. Os casais, muitos casais, hoje estão se separando, amados, por causa da vaidade. Vejo muitos relatos de amigos, alguns relatos que amigos dizem que as esposas, elas, depois que envelheceram, tomaram conselho com pessoas que não eram da mesma faixa etária. E tudo isso resultou numa separação de casamento. Ou seja, a experiência foi vencida pela inexperiência. Porque quando um adulto se deixa levar, principalmente crente, tem sua casa, tem o seu esposo, e no trabalho se deixa corromper pela vaidade do mundo, ao qual pessoas até mais novas lhe levam a entender um falso entendimento de que a vida ali não acabou, ela está começando. E isso é um erro. E casamentos se destroem por isso, porque as pessoas se sentem mais jovens e abandonam o que aprendeu tudo na vida, que é o amadurecimento. E vive muitas vezes debaixo de julgos ao qual Deus permite na sua vida para que voltem atrás e vejam que está cometendo erro. Então, que nós possamos avaliar qual a nossa conduta, quem está nos orientando, de quem nós estamos buscando orientação. Salomão, no Provérbio 12, diz que o caminho do insensato aos seus olhos parece justo, mas não é justo. Não é justo. Ele é terrível. Ele só nos traz desordem na nossa vida. E muitas vidas estão desordenadas por causa dessa ideologia de que eu não sou velho, não me chame de Senhor. Eu vejo avós dizendo que não me chame de vovô não me chame de avô não, porque eu sou um jovem. E quando se pega, está aí fora dos caminhos do Senhor. Conheço um jovem senhor que ele abandonou a fé por causa de juventude. Conheceu uma pessoa mais jovem, ele casado, e essa pessoa o induziu a largar a família e viver uma vida de juventude. Mas no final disso tudo, o que aconteceu com ele foi só desprezo, porque ele acabou não dando certo com essa pessoa mais jovem e tentou voltar para casa e o seu lar não o abraçou. Esse é o resultado daquele que busca coisas aonde ele não deve buscar. E Salomão e o rei Roboão fez isso. O rei Roboão, ele tomou conselho dos mais jovens e acabou tendo seu reinado, algo que era para ser próspero, vindouro, duradouro, se encerrou por causa do seu pecado. Isso aí era um pecado. Afligir e diminuir o povo. Deus já tinha tirado aquele povo do Egito, da escravidão, e o rei que ele levanta faz isso. Salomão já sofreu muito, porque ele tem as suas rainhas, né, as suas mulheres, e toma conselhos das mulheres. Era um homem de Deus, Deus tinha levantado ele como um rei, e a Bíblia nos diz que aquelas rainhas, depois dele velho, induziu a ele a adorar as imagens e esculturas depois da sua velhice. E aquilo ali Deus diz, olha, Salomão, você quer me levantar um templo, mas esse templo não vai ser levantado por você não, vai ser pelo seu filho. E ele acaba perdendo essa bênção do Senhor. E nas nossas vidas é assim, irmãos. Se nós deixarmos levar por essas coisas desse mundo, a irmã Vera falou aí, transformai as vossas mentes, não vos conformeis com esse mundo. Esse mundo não nos dá nada, não nos traz nada de bom.
Nós devemos estar na presença do Senhor. As aflições chegam, verdadeiramente elas chegam. Nós somos entregues como ovelhas mudas para o abatedouro todos os dias, diante das nossas aflições, diante dos nossos problemas, diante das coisas que nos sobrevêm, que nos tiram a paz. Mas Deus, Ele tem um socorro, Ele tem uma solução para os nossos problemas. O importante é que nós fiquemos na presença dEle, fazendo a vontade dEle, que nós possamos cumprir verdadeiramente os seus princípios e valores que a Bíblia nos oferece. Então, nós adultos, olhemos mais para as nossas famílias, olhemos mais para os nossos filhos, e que nós também possamos, em vez de buscar dentro da nossa vida cotidiana e também nos nossos ministérios, na igreja, buscar conselhos de pessoas sábias. Nas igrejas acontece muito de que as pessoas acham algo que não está bom, não está normal, mas em vez de se aconselhar com o seu pastor, ou se aconselhar com um irmão, um diácono, eu não sei, uma pessoa que tem a sua vida no altar, vai se aconselhar com os mais jovens, vai se aconselhar com pessoas que parecem ser sábias, mas lá no final, ele vai estar só dando lenha a um fogo que vai te levar para o erro de estar olhando para algo que não é para ser olhado. Então, se tem algo para decidir ou algo para falar, procure uma pessoa experiente. O nosso pastor, os pastores, eu digo em si, eles são psicólogos. Tem um problema no casamento, o pastor é a melhor pessoa para lhe aconselhar, para me aconselhar, porque dali sim vai sair um aconselhamento sábio, de uma pessoa sábia, madura e que vai nos dar o norte para resolver esse problema. Se nós temos problemas na nossa vida financeira, por que você vai procurar uma pessoa que só vive reclamando de que está sem dinheiro, de que a vida não é boa, de que o salário que ganha não é bom, e que se pudesse até morreria, porque essa vida só tem trazido desgosto? Existe isso, amados, em todos os âmbitos das nossas vidas, nos ministérios, nas igrejas, na vida secular. E essas pessoas, elas não são boas pessoas para a gente tomar esse tipo de informação e de conselho. Procure pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que têm seus empregos estabilizados, que têm seus problemas também, mas que na hora desses problemas, eles sabem procurar o caminho certo. Eles sabem buscar aonde está o erro e tentar resolver. Primeiro, busque a resolução dos seus problemas espirituais e financeiros em Deus. Ele é a primeira pessoa ao qual nós devemos buscar para resolver os nossos problemas. A palavra da irmã Vera foi maravilhosa. Ela disse, quando ela recita aí o versículo que clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós temos que buscar, é nele que pode resolver todas as coisas. Não em pessoas que só vivem murmurando. Do Egito, nós já saímos. Nós estamos caminhando a uma cidade santa, ao qual Jesus nos disse que lá é ruas de ouro. Então, por que eu vou perder meu tempo buscando conselhos em pessoas que se dizem derrotadas? Você é um homem e uma mulher rica. Sabe por quê? Porque você já confessou Jesus. Ele é dono do ouro e da prata. Não se preocupe que se a tua situação financeira hoje está de uma forma a qual você não está entendendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse processo aí não é com você e com quem você está se aconselhando, não. É com você e o dono do ouro e da prata, é com Jesus. Ele tem a solução para você no momento certo e na hora certa. As portas irão se abrir. Mas se assim você buscar os conselhos dele, a palavra do Senhor nos diz, achegai-vos a mim, e eu vos achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Tem que se achegar é a Deus. Ele tem as respostas para as suas perguntas. Aquelas perguntas que você vem fazendo sempre, e elas nunca chegam às respostas. Ele tem. Jesus tem. E no momento certo,
ele vai te dar a resposta ao qual o teu coração está querendo. Sabe por quê? Porque ele não é homem para mentir das promessas que ele faz. Agora, ele só cumpre se ele fez. Se ele não fez, ele não vai cumprir. Porque ele não pode negar a si mesmo. Então, faça essa pergunta para você mesmo. O que eu pedi a Deus? O que eu pedi a Jesus? Realmente, ela vai edificar o nome do Senhor? Se edificar, espera tranquilo. Esse momento está chegando. Jesus está colocando as mãos nesse problema, nessa situação financeira, nessa situação amorosa, nessa situação de desespero que você se encontra e que possivelmente muita gente está se passando nesse momento. Ele tem as respostas para tudo. Jesus é um caminho ao qual nós devemos seguir e é o caminho ao qual nós devemos trilhar para chegarmos lá no céu. E as coisas desse mundo, não corra atrás não, porque quando você serve ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus que pode todas as coisas, essas bênçãos, elas te alcançarão. Ele não vai deixar faltar o óleo e o azeite na tua panela. Sabe por quê? Porque você foi escolhida por ele. O deserto que você está passando, você não está só. Ele está só aprimorando a bênção para você. E você vai abrir sua boca e vai dizer: recebi uma bênção dos céus, ao qual eu esperava, só que eu recebi diferente. Eu recebi transbordante, recalcada e sacudida. Porque a palavra do Senhor nos diz que quando Ele nos dá recalcada, sacudida e transbordante. Então você vai receber o melhor de Deus, porque você foi escolhido por Deus. Eu fui escolhido por Deus. A nossa família, ela vai prosperar. Os nossos filhos, eles vão prosperar. Os nossos filhos que possivelmente estejam no mundo, eles irão voltar. Mas se assim, nós buscarmos a Deus, nós colocarmos os nossos joelhos e que nós tomemos também os conselhos a Ele e não ao homem do mundo. Porque no mundo nós já viemos e sabemos que lá não tem nada para nos oferecer. Amém, amados? Essa é a palavra do Senhor e que Deus aplique essa palavra no meu coração primeiro e no seu coração. Que nós possamos, na hora da nossa dificuldade, buscar o aconselhamento certo com a pessoa certa. Primeiro, dobrar os joelhos e apresentar essa questão e essa causa a Deus. E Deus vai mostrar a pessoa ao qual você vai se aconselhar, ao qual eu vou me aconselhar, e eu vou ver e você vai ver as bênçãos do Senhor, a glória do Senhor se transbordadas na minha e na sua vida. Deus abençoe a todos. Amém.